Agora sim. Graça e paz, irmãos. Que a graça de Deus nos alcance de forma especial pela sua palavra nessa manhã. E como já tem sido até aqui, nos revele o quanto esse Deus que servimos é um Deus próximo de nós. É um Deus que está junto a cada um de nós. E enquanto cantava agora essa música, eu lembrava de um filósofo, né? Sim, lembrei aqui, não é pecado. Que disse que, filósofo alemão, Karl Jaspers, ou algo parecido, ele disse que o século VIII ao V ao IV século antes de Cristo foi um tempo que ele chama de tempo eixo, ou a era axial. Foi um momento determinante na história da humanidade, porque foi um momento onde a humanidade passou a ter consciência de que o mundo não se encerra nesse mundo, há algo maior, algo que vai para além desse mundo. As respostas para a humanidade não se encontram apenas nas contingências da vida. Há algo maior. E nessa busca, ou nesse desejo, ou nessa ânsia de algo maior, naquele período da nossa história, surgiram pessoas ou movimentos como, por exemplo, na China, Confúcio, ou na Índia, Buda, ou na região da Pérsia, Zaratustra, ou Zoroastro, na Grécia, aqueles que encontravam através do caminho da filosofia a possibilidade do homem chegar a algo maior do que ele, os pré-socráticos, Sócrates, Platão e tudo mais. Mas o que acontecia em Israel nesse momento? Nesse momento acontecia exatamente aquilo que nós estamos a estudar no livro de Neemias, que se encontra exatamente nessa época, e algo maravilhoso que vamos refletir nessa manhã no capítulo 9 de Neemias. Ao contrário dos movimentos filosóficos ou religiosos que acreditavam que o ser humano podia chegar a algo maior, poderia, pela capacidade humana, razão, ou pela busca de sistemas religiosos complexos que tirassem o homem da realidade humana, material, e o levassem para uma realidade espiritual, com Israel acontece exatamente o oposto. Não um movimento de subida, um movimento de descida, onde temos profetas que vêm falar ao povo que o Deus Yahvé, Criador e sustentador da vida, habita no meio do mundo. Nós não precisamos construir sistemas religiosos ou filosóficos para encontrar Deus, porque Ele mesmo se revela no meio de nós. E Ele se revela como um Deus que sustenta a história. Ele se revela como um Deus que constrói um projeto para os seus e diz que nunca, em hipótese alguma, os abandonaria. Porque essa relação é fruto de graça e de amor. Mas o que nós vamos ver hoje, nesse momento decisivo na história de Israel, estamos a estudar Neemias e chegamos ao capítulo 9, o capítulo onde chegamos à fase final de uma festa. Finalmente. Ouvimos aqui por parte do pastor, por parte do João, por parte do Tosé, e não sei se o Rui também, lutas, conflitos, resistência, perseverança, mas a partir do último domingo, finalmente festa, não é? Aliás, acho que é por isso que o pastor me convidou, não é? É sempre bom ter um brasileiro por perto quando se fala em festa. Né? Amém, Amaury? Amém, né? E é isso. Estamos nós a celebrar. No domingo passado tivemos as duas primeiras partes dessa festa. Quando a palavra de Deus é lida. Quando o povo pede para que a palavra de Deus seja lida. Quando o povo pede aos líderes, tragam a palavra para nós. A palavra é lida. Há quebrantamento, há alegria. Na segunda parte, a palavra é lida novamente, a partir do versículo 16 do capítulo 8. E eles decidem reconstruir coisas que tinham deixado para o passado, como a festa dos tabernáculos, ou a festa, ou a Sucote,
que talvez tenha sido celebrada durante muitos anos ao longo daquele tempo, mas não como deveria ser. Pela primeira vez, depois de séculos, o povo é encorajado a subir aos montes, a recolher galhos, a recolher ramos e construir tendas. Como deveria ser. Celebrar uma festa de Deus como Deus deseja que ela seja celebrada, não através dos nossos projetos. Já naquela altura, construíam-se tendas, mas talvez com madeira ou com outras coisas, não é? Ana Cláudia, que na verdade a minha sogra, trabalhou na casa de uns judeus e quando chegava nesse período, eles montavam uma barraca de camping, né, no meio da sala para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele momento, eles deveriam celebrar como Deus desejasse que fosse celebrada. Encontra o sentido real das coisas. Mas é o povo que clama pela palavra, é o povo que deseja ressignificar novamente toda a sua história, mas é o povo que precisa se quebrar, se quebrantar diante de Deus. Porque esse talvez seja o maior desafio e a maior conquista daquele homem profissional que deixa a sua vida confortável e segue para cumprir o projeto de Deus para a sua vida no meio do seu povo. A Bíblia não fala de um herói. A Bíblia não fala que esse projeto de reconstrução da história do seu povo foi feita por um grande rei, por um sacerdote poderoso ou por um grande herói. Foi por um homem como nós, trabalhador, zeloso, mas que com seu coração temente a Deus escolheu servi-lo. E foi parte de um grande projeto de reconstrução da história do povo de Deus. As muralhas reconstruíam a estabilidade social, mas a palavra reconstruía o sentido da vida. Neemias, assim como Esdras, sabia que o povo só seria realmente forte se a palavra de Deus estivesse no seu coração, se eles estivessem quebrantados diante dessa palavra. Nós chegamos a essa terceira fase da festa, onde o que agora importa é que haja de fato um grande avivamento no meio do povo. Por isso, se o capítulo 8 nós vemos a nação orando, no capítulo 9 nós vemos se no capítulo 8 vemos a nação lendo a palavra, no capítulo 9 vemos a nação orando. Eu quero convidá-lo a ler pelo menos os primeiros versículos desse texto de Neemias 9 e entendermos a importância desse momento e como ele pode tornar-se importante para nós também. Depois de 24 dias de celebração, ou algo próximo, onde a palavra era lida dia após dia, o povo então se encontra diante, mais uma vez, dos líderes. Segundo Neemias, capítulo 9, versículo 1, diz assim: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. E os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as maldades dos seus pais. Ficaram em pé onde estavam e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor seu Deus. E durante outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor seu Deus. É o tempo de quebrantamento. É o tempo de consagração. Mas talvez para nós entendermos um pouquinho mais esse contexto, precisamos dar um salto atrás. Já foi dado aqui em vários momentos até o período persa, mas eu queria voltar cerca de 178, 180 anos atrás, quando o povo de Israel vivia, no ano 622, uma experiência maravilhosa de avivamento. Um jovem rei, que com seus 8 anos de idade assumiu o trono, Josias, decide, como sendo temente a Deus, ir de viver ou governar de maneira diferente dos outros reis, seu avô, seu pai, Manassés, Amon. E por causa do seu temor a Deus, ele consegue, fiel à palavra,
produzir um grande avivamento na história do povo. Algo que não acontecia já há muitos anos. Porque o que se via era uma sociedade miserável, corrupta, gananciosa. As relações eram relações complicadas, as famílias não eram valorizadas, a religião não era celebrada como deveria ser, as pessoas pensavam no lucro, na individualidade, os sacerdotes estavam corruptos. O cenário era trágico, a palavra de Deus, ou a lei, havia sido desprezada. Havia cerimônias religiosas, havia hábitos religiosos, tradições religiosas, mas a palavra não fazia mais sentido algum. Até que aquele jovem rei, numa reforma, reencontra a palavra de Deus, o livro da lei, e decide produzir uma grande reforma sustentada na palavra. A miséria social, a injustiça social quase que é banida no meio do povo. Os pobres são acolhidos, os estrangeiros são cuidados. A idolatria que se espalhava por todas as aldeias, por toda a região, é banida. E agora o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus é celebrado. Mas como dizem alguns especialistas, em seguida a um avivamento, quando uma geração experimenta um verdadeiro avivamento, há uma grande possibilidade de que, se a próxima geração não manter-se fiel, viva uma experiência de incredulidade e desilusão. E foi o que aconteceu. E por conta dessa incredulidade, e por conta desse afastamento, desse abandono de Deus, volta a corrupção, volta a violência, volta o destemor. Os religiosos tornam-se violentos, hipócritas, gananciosos, e Deus impõe sobre eles um julgamento. A escolha de vocês terá como consequência o cativeiro. Ou nas palavras de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o meu povo cometeu 2 pecados, ou melhor, um pecado duplo. Me abandonou, fonte de águas vivas, e construiu para si cisternas rotas, que não retêm água. Construíram para si um projeto de vida que inclui a religião, afastado de mim, e que não produz vida. Interessante. Estava a pensar agora. José, numa das suas experiências, Gênesis 37, 38, foi colocado ou foi jogado pelos seus irmãos numa cisterna. Jeremias, quando levanta a palavra profética diante do rei, o rei pega e joga o coitado de Jeremias numa cisterna. Cisternas que não são cisternas que retêm água podem se tornar tudo, inclusive prisão. Religião que não está centrada na palavra de Deus e nos desígnios de paz, do Pai amado, pode se tornar tudo, inclusive uma prisão. Deus sempre revela graça e amor. Deus sempre está a convidar esse povo a voltar-se para Ele. Mas segundo o texto que nós lemos, um dos pecados que o povo cometeu foi matar os profetas de Deus. Desprezar aqueles que traziam a verdade. Porque numa vida de pecado, a verdade é a pior arma. É a mais dura das lanças que perfura a alma de alguém que vive vida de delícias no pecado. E esses homens são banidos. O povo é levado cativo. Como que num milagre da fidelidade e de amor, Deus continua a levantar profetas. E esses profetas continuam a trazer a palavra.
E aqueles homens mantêm-se no mesmo espírito. Fomos abandonados. Não precisamos de Deus. E queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, quando abandonamos Deus, ou quando achamos que Deus não é tão importante assim para a nossa vida, quando até inclusive cumprimos hábitos religiosos, mas não trazemos Deus para o nosso dia a dia, eu me encontro com Deus nas tradições religiosas que sustento, mas não o convido a penetrar na minha vida durante a semana, nas escolhas que eu faço. Nós experimentamos o esfriamento pessoal, espiritual, e uma consequência desse esfriamento espiritual é que se Deus não está do meu lado para me ajudar, Deus também não está do meu lado para me julgar. E eu acho que posso viver do jeito que eu quero. E esse afastamento de Deus é o começo da abertura das portas para que a imoralidade, para que o pecado comece a fazer morada na minha vida. E quanto mais imerso em pecado, mais distante de Deus eu me encontro. E quanto mais distante de Deus eu me encontro, mais prazer em estar distante dele eu tenho. Até que gera incredulidade, até que gera morte espiritual. Mas Deus levanta profetas. Deus levanta pessoas fortalecidas por Ele para dizer: eu estou contigo sempre. E é exatamente isso que a oração dos levitas apresenta. Uma oração belíssima. Uma oração que reafirma, em primeiro lugar, quem Deus é. Os irmãos podem ler com mais calma depois o capítulo, é um longo capítulo, mas a partir do versículo 6 até o versículo 15 é apresentado quem Deus é. Deus é o Deus sempre presente. É o Deus que cria todas as coisas. É o Criador que sustenta todas as coisas e mais. É o Criador que faz aliança com o seu povo e mantém-se fiel a essa aliança. E como fruto dessa aliança, produz sinais libertadores, realiza sinais e milagres. Nós tivemos aqui um resumo dessa história cantada pelo coral. Enquanto em vários momentos da história do povo, Deus assume o compromisso de renovar a sua aliança. E como fruto de um amor criador, de um amor que escolhe aliançar-se com o povo, de um Deus presente que realiza sinais e milagres permanentemente, Ele estabelece a lei como um bom caminho para que o povo vivesse como povo de Deus. Isso traz para nós um sentido profundo, irmãos, porque diz algo que tenho dito e tem sido algo trazido por Deus ao meu coração nesses tempos. Os cananeus tinham poderosas armas, carros e cavalos. Os filisteus tinham poderosas armas. Foram os filisteus que introduziram as armas de ferro, lanças e outras armas na guerrilha. E por isso eram quase que imbatíveis. Mas o povo de Israel tinha uma coisa: a sua memória. A memória de que o seu Deus não os abandonaria. É por isso que Davi, lá no Salmo 20, versículo 7, diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu farei menção do nome do Senhor. Eu não tenho forças, eu não tenho competências militares e bélicas para vencer, mas eu tenho o Deus sustentador, criador, aliançado comigo ao meu lado. E Ele estará comigo sempre. Ainda que enfrente dores, angústias e lutas, ainda que perseguido violentamente pelo mal e afligido pela morte, Ele está comigo. E a primeira parte da oração daqueles homens é lembrar quem Deus é. E Deus é o Criador que faz aliança com seu povo e por amor não o abandona. Aleluia! Deus não nos abandona. Ouvimos e cantamos isso aqui agora várias vezes. Ele está conosco. Ele está conosco. A primeira oração é a oração de afirmação de quem Deus é.
Ele é o sustentador de todas as coisas. E logo em seguida vem a afirmação de quem o povo é. A declaração de confissão, que começa com panos de saco, que demonstram tristeza, com um pó sendo jogado na cabeça, que demonstra lamentação. Continua, a partir do versículo 16, afirmando quem o povo é. E o povo, irmãos, é o povo rebelde. É o povo que escolhe responder ao amor com rebeldia, com rebelião. E o que o texto nos diz é que é exatamente isso que acontece. Versículo 16. Diante de tanto amor, mas nossos pais se tornaram orgulhosos, obstinados e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mesmo diante de tão grande amor, de tão grande graça, eles preferem trilhar os seus próprios caminhos. E o que segue depois é exatamente isso. Versículo 17, mostrando que Deus faz maravilhas, mas eles se tornam rebeldes. Deus liderava com amor e graça, eles escolhem um projeto de liderança dos cananeus, de um homem poderoso. Mas Deus estava pronto a perdoar e bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. No versículo seguinte, o passo seguinte da rebelião é a idolatria. O passo seguinte da independência é a idolatria, porque nós fomos seres criados para dependência, para relação. E não se engane, meu amigo e minha amiga, quando tiras Deus do teu coração, colocas outro Deus. Talvez o mais idolatrado hoje seja Mamon. Exaltado e idolatrado quando nós ligamos a nossa TV, quando nós acessamos o nosso computador, ou quando nós saímos da porta de casa e vemos o vizinho com o seu carro novo, ou a sua moto, enfim. E Mamon vem e nos diz, olha lá, eu também posso te dar isso, se prostrado me adorares. Idolatria é respondida, no versículo 19, por grande compaixão. Grande compaixão. E o que nós vemos a seguir é um Deus que responde com compaixão e oferece prosperidade. Prosperidade para que eles fossem sustentados, para que eles tivessem o que era necessário, para que eles tivessem filhos numerosos, como a promessa havia sido dada a Abraão, que os filhos pudessem possuir a terra, para que eles tivessem lugares fortes, para que eles tivessem segurança, mas para que eles não abandonassem o Deus provedor por causa da provisão. Mas é isso que acontece. Eles se tornam violentos. Violentos contra Deus. Violentos contra o próximo e violentos contra si. A violência que se espalhava e o desamor que se espalhava. José falou conosco do capítulo 5 sobre a oposição interna. Não havia uma outra linguagem, senão a linguagem da violência. Famílias violentas uns com os outros. Casais violentos. Relacionamentos violentos. A graça desaparece do meio do povo. E o que nós vemos é Deus respondendo a essa violência com graça, com amor, com misericórdia e revelando: Ele está presente, ainda que o povo o abandone. A melhor arma que nós temos para enfrentar as lutas e todos os desapontamentos da nossa vida, inclusive aqueles que habitam no nosso coração, é crer que apesar de nós, Deus mantém-se fiel. A partir dessa história belíssima,
do ponto de vista da ação de Deus, mas cruel do ponto de vista da ação do homem, do povo. A oração no versículo 32 é: mas agora, diante de tudo isso, no presente, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericórdia, não faça pouco do nosso sofrimento. Sofrimento que é imposto sobre nós, não pelos inimigos mais, mas pelo nosso. Antes nós éramos escravos no exílio. Hoje nós somos exilados na nossa própria terra. Hoje nós somos exilados na terra que nós estamos. Hoje nós estamos abandonados e somos oprimidos na terra em que vivemos. A terra que o Senhor deu aos nossos pais para que eles tivessem prosperidade, para que eles tivessem bênção. O versículo 36 diz, nela nós somos escravos. Olha para a nossa dor, Senhor. Olha para onde os nossos caminhos nos levaram. Contempla a nossa realidade. E perceba que ela é muito longe, está muito longe do ideal que o Senhor mesmo construiu para nós. Por isso é que diante disso nós queremos firmar uma aliança. Porque nós estamos em grande angústia. O que aparentemente poderia parecer uma vitória, finalmente conseguimos construir os muros. Quando aqueles homens olham para si, é interessante isso, irmãos, 8 e 9 de Neemias não tem nenhuma referência a templo, sacerdote ou lugar religioso. As pessoas que se quebrantam são todos do povo, homens, mulheres e crianças. Não existe um grande herói, o povo constrói a sua história. Não existe um lugar sagrado, não existe um lugar de oração. A oração é a porta das águas, é o lugar do povo, é o lugar onde a vida acontece. É ali que o povo clama para que Deus haja. E essa ação deveria ser determinante para o futuro do povo. Para além das conquistas e das vitórias. Essa é a grande reconstrução. A reconstrução da identidade. A identidade do povo passa, em primeiro lugar, por reconhecer a presença do Deus com eles. Relembrar que Deus está com eles. E o que faz de fato sentido não é estar de volta à terra. Não é de estar de volta ao templo. Não é ter reconstruído o muro, é ter lembrado de quem Deus é e de onde de fato Ele está. Ele está no meio do povo. Mas perceber a identidade, em segundo lugar, perceber o propósito, o destino. Não apenas recuperar quem somos, mas recuperar para que estamos nesse mundo. Recuperar para que fazemos as coisas? Se fizermos um estudo sistemático, mais detalhado de cada um desses trechos, nós vamos recuperar, por exemplo, em Ezequiel, a menção de que lá na Babilônia, o povo de Deus cumpria alguns ritos. Mantinha, por exemplo, a circuncisão, mantinha, por exemplo, a guarda do sábado, quase todos, nem todos, alguns rituais de pureza, mas mantinham essas tradições simplesmente pelas tradições, porque isso era apenas a identidade enquanto povo. Mantinha essa identidade enquanto povo. Ninguém fazia isso mais pensando em Yahvé, pensando na aliança. Faziam porque eram judeus. Sabe a história daquele que vai à igreja todo domingo, mas vai porque vai? Por que vai? Porque eu vou. Mas por que vai? Porque meu avô ia, minha avó, meu pai, minha mãe, eu vou. E aqueles que não vão, passam da transição
A transição é dura, né? A transição, assim, o libertar-se disso é complicado. Então tem aqueles que só vão lá em tempos de festa, vão no batizado de alguém, vão lá no final do ano, ou na Páscoa, ou quando a Anice convida para a apresentação do coral e tal, ou quando meu vizinho diz, olha, tem lá um batismo, mas nós vamos. Vão pela tradição. O que acontecia é que muitos judeus mantiveram os seus hábitos de tradição na Babilônia, mas Deus estava longe. Deus de fato não fazia mais sentido, era a tradição pela tradição. E agora eles reconhecem isso e pedem ao Senhor, ajuda-nos, porque hoje nós nada somos e queremos fazer uma aliança. O capítulo seguinte vai nos mostrar a aliança sendo firmada. Mas o que esse texto nos mostra são duas coisas essenciais para que um verdadeiro avivamento aconteça. Em primeiro lugar, a tristeza pelo reconhecimento de quem de fato nós somos. É o olhar para si e perceber que, como diz uma pessoa no Brasil, tem pessoas que são tão miseráveis e tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. É olhar as prioridades e perceber, Senhor, sem Ti eu nada sou. Sem Ti eu nada sou. Eu dependo de Ti. Eu não posso confiar em carros e cavalos, porque eles são perecíveis. Eu não tenho nada e nada sou. Em segundo lugar, é o reconhecimento que apenas quando nós nos voltarmos à palavra, quando a palavra voltar a ter sentido para nós, quando voltarmos a ter prazer na lei de Deus, é que vamos experimentar ou estaremos no caminho de um verdadeiro avivamento. Há um pastor brasileiro que conta a história de que numa das suas viagens à África, ele passou pelo sul da África e tomou conhecimento de uma região onde havia acontecido um grande avivamento. Ele então decidiu ir àquela região saber qual o segredo para que esse avivamento acontecesse, ou tivesse acontecido. Ele chega então para um líder ancião que faz parte desse projeto e viveu os frutos desse avivamento e pergunta qual foi o segredo. Estavam eles numa... E conta esse pastor que saiu com esse homem do lugar onde ele estava, foi assim para o descampado, e esse homem pegou um giz, algo, um carvão, não sei, e fez um grande círculo na frente da sua tenda. E disse para o jovem pastor, o segredo é o seguinte, entre nesse círculo e só saia daí depois que a sua vida estiver acertada com Deus. A partir desse momento, vai experimentar o verdadeiro avivamento. O convite feito por Neemias ao povo e a resposta do povo em oração é: Senhor, eu reconheço quem Tu és, mas também reconheço quem eu sou. E reconheço que eu dependo de Ti. Segundo Crônicas, capítulo 7, texto dos cronistas, não é? Semelhante, próximo a Esdras e Neemias, no versículo 14 nos faz uma afirmação belíssima. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei dos céus, virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 ações do homem: se humilhar, orar, desviar e buscar. Dificílimos para nós. Dificílimos para nós. Mais 3 verbos divinos: perdoar, ouvir
perdoar e curar. Facílimos para Deus. Facílimos para Deus. O nosso Deus não tem problemas nenhum em olhar para pecadores que o abandonaram, com um olhar de perdão e de graça, e se colocar no caminho da cura, ou colocá-los no caminho da cura. Para isso, buscar ao Senhor, se colocar na presença dEle, clamar ao Senhor. Vem, Senhor, e faz uma obra na minha vida. Vem, Senhor, restaura a minha história. Vem e faz o que o Senhor fez desde a criação desse mundo. Ama, perdoa e liberta. Porque o que Ele fez lá, o que Ele fez no passado, Ele é o mesmo Deus e continua a fazer hoje. O que devemos fazer? Buscá-lo em oração. Buscar a sua presença. Entrarmos no círculo da nossa existência e decidimos só sair de lá quando a nossa vida estiver preparada, tratada diante de Deus. E o caminho para isso é confessar. É buscá-lo em oração. Quando Jesus fala para os seus discípulos e alerta-os acerca da oração, Mateus, no capítulo 6, versículo 6, registra Jesus dizendo, nós devemos buscá-lo em oração, mas quando orarmos, entrarmos em nosso quarto, fecharmos a porta, e o Deus que está em secreto, secretamente nos responderá. Eu gosto muito dessa afirmação de Jesus e a imagem que Mateus traz para ela, porque o quarto que Mateus coloca ali, a expressão do original grego é o tameion. Tameion não é o seu quarto, bonito, cheiroso, arrumadinho, com a cama toda, né? Lá os casais, não é? Quando o marido acorda cedo, vai lá, arruma a cama bonitinho, né? Tudo bonitinho, arrumadinho, não sai do quarto sem a cama arrumada. Amém, irmãos? Não, né? Misericórdia, Senhor. Não é o quarto perfumado, ou com velas, ou com fotos. O tameion é o depósito, é a arrecadação. É onde geralmente os agricultores colocam lá a enxada, colocam lá a pá, colocam lá os seus utensílios. É um lugar que naturalmente não é muito organizado. É um lugar que naturalmente, por conta do trabalho e da demanda, é bagunçado. É sujo. Né? Não é tão organizado assim como a sala. Porque, afinal de contas, quando nós vamos receber uma visita, ninguém leva para arrecadação. Né? Leva para a sala e tal, e passa o dia anterior todo a arrumar, para que as pessoas vejam que nós somos organizados e limpinhos. Né? Mas o que Jesus está a dizer é, leva para esse lugar onde as coisas não estão tão arrumadas assim. Porque talvez esse lugar revele de fato quem você é. Leva para dentro desse lugar e fecha a porta. Não tem escolha. Somos nós, eu, as minhas bagunças, a minha desordem e o Deus Criador e sustentador do universo. E quando eu entro, ou quando eu abro a porta da minha alma, e talvez a minha alma não seja tão organizada e tão bela como é a minha agenda. Muitas vezes a nossa alma não é tão organizada como é o nosso cabelo. Mas é nesse lugar desorganizado que o Senhor nos convida a convidá-lo. Venha aqui, nesse lugar confuso, e me ouve, me acolhe e me ama. Venha, Senhor, diante das minhas complexidades, dos meus pecados, das minhas dores e das minhas lutas, e faz morada ao meu lado. Restaura a minha história, me ajuda a organizar a minha vida e promove um avivamento na minha existência, para que isso comece a transformar a minha casa, a minha família, a minha igreja, para que isso comece a transformar esse país.
para que isso comece a transformar a nossa geração. Vem nesse lugar duro e feio e traz beleza e esperança. Traz paz, traz vida. O avivamento significava o povo dizendo para Deus: estamos cansados de andar do jeito que nós andamos, de andar confiados em nós mesmos, e nós queremos, pela Tua palavra, reconstruir a nossa história. Se ela é bela, queremos torná-la mais bela ainda. Se ela é dura, queremos torná-la confortável no meio da luta. Mas se ela é sem sentido, eu quero descobrir novamente para onde eu estou indo e quero caminhar. A experiência de um avivamento que transforma a história daquela geração. A história de um avivamento que promove a verdadeira e maior e grande reconstrução. A reconstrução das moradas da alma, sustentada e confiada no Senhor. Quando nós vemos essa palavra, queridos irmãos e irmãs, para encerrar, nós somos provocados a pensar como está a nossa vida diante disso. Como está a tua experiência com Deus, a tua vida espiritual diante disso. Como está a tua caminhada de fé. Como está a sinceridade do teu coração e da tua alma. Se de fato você se encontra como se encontrava naquela altura o povo de Israel. Quem sabe hoje, quem sabe agora, quem sabe a partir de agora não é a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de fazer a verdadeira escolha. Quantos de nós não somos tomados pelo calor das lutas, das angústias, das pressões, dos problemas? Para nós que vivemos no calor dessas lutas, nós somos convidados a descansar à sombra do Onipotente, porque Ele é fiel e continuará sendo fiel. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Quero orar consigo. E se de fato esse é o momento e essa é a oportunidade que tu queres dizer ao Senhor: Senhor, eu a partir de agora quero reafirmar o meu compromisso contigo, renovar a minha aliança contigo, e quero voltar a sorrir, crendo que a alegria do Senhor é a minha força. Fique de pé e ore comigo. Oremos ao Senhor. E eu quero dizer ao irmão, à irmã, ao amigo, à amiga, que esse mesmo Deus está vivo entre nós. E em Jesus nos sustenta, como nós cantamos. Se você crê que Ele está perto, eu creio, Ele está perto de mim, aleluia, eu creio nisso. Ele está perto, Ele me sustenta, Ele está disposto a colocar os céus, os anjos ao meu favor, para que a minha vida seja transformada, para que os meus caminhos sejam restaurados, para que Ele conforte o meu coração nessa dor lacerante que a minha alma sofre agora. Ele é capaz de dar resposta para essa pergunta que tenho feito há tanto tempo e não encontro solução. Porque Ele é fiel. E Ele está conosco. Senhor, nós celebramos a Tua fidelidade tão maravilhosa, Deus, tão graciosa. Que amor tão incompreensível esse do Senhor por nós, Deus. Que amor maravilhoso de amar aquele povo infiel, rebelde, de amar insistentemente aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade manifesta no Teu povo naquele momento difícil. Obrigado pela reafirmação da Tua presença e obrigado pelo convite que o Senhor fez a eles para que a vida deles fosse restaurada. Obrigado pelo convite que o Senhor fez a eles para que a aliança fosse renovada. E obrigado porque podemos olhar para isso hoje e temos a possibilidade de reconstruir a nossa história. E clamamos ao Senhor que seja a companhia de todos nós nessa trajetória, Deus. Nós cremos que o Senhor deseja que a Tua igreja, nessa geração, experimente um avivamento, que essa frieza religiosa, espiritual, humana, esse esfriamento do amor que afeta todos nós, que invade a nossa casa, o Senhor nos quer como resposta a isso.
Por isso, aviva o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a quebrarmos o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa vaidade diante do Teu trono. Para que nos coloquemos ao pé da cruz. E para que a cruz para nós não simbolize apenas vergonha, dor, mas simbolize esperança verdadeiramente. E que na esperança da cruz possamos ter as nossas vidas transformadas, a nossa família restaurada, fortalecida e a nossa igreja avivada para a glória do Teu nome. Senhor, visita cada um de nós nessa manhã com graça e misericórdia. E aqueles que ainda não têm essa experiência desse encontro genuíno contigo, Deus, pelo Teu Espírito, que revelou a Tua palavra a Neemias, a Esdras e aqueles homens, e tem revelado ao longo da história, haja revelação de vida, revelação de esperança nessa manhã para a glória do Teu nome. Obrigado pela oportunidade que temos, Deus, de estar diante de Ti. E obrigado por essa palavra viva que está sempre no meio de nós. Obrigado por Jesus. Obrigado por tão grande amor. Amém. Deus abençoe cada irmão e irmã. Uma boa semana a todos.